Todos são bem-vindos a mais um episódio da nossa série de estudos sobre a Bíblia ensina. Aquilo que a Bíblia ensina para mim e para você. A Bíblia, ela tem vários ensinos e nós já temos aí estudado a respeito deles, dos ensinos da Bíblia, e eu e você, nós temos aí a cada semana estudado a respeito desses ensinos, dos ensinos que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Hoje nós iremos estudar a respeito da morte. A morte é um assunto que mexe com todas as pessoas, né? Todos nós sabemos que um dia enfrentaremos a morte, mas a maioria pensa a respeito da morte que é melhor deixar para depois. E alguns até dizem que se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Nós temos na palavra de Deus os ensinos referentes à morte. Aquilo que é a morte, o que é a vida, o que é a morte, para nós podermos entender. E agora eu quero convidar você para nós juntos orarmos e então nós passaremos ao estudo dessa noite. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, em que falamos contigo em oração, damos graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia conosco, seus filhos. E em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que nos abençoe para que compreendamos esse tema importante que está diretamente relacionado a toda pessoa, a todo ser humano. Todos nós, se porventura o Senhor Jesus não vier antes, todos nós um dia enfrentaremos a morte. E por isso que é importante nós compreendermos a respeito da morte, que a tua palavra nos ensina a respeito da morte, a fim de estarmos tranquilos quanto a esse assunto, bom Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, dá-nos entendimento e compreensão da mesma. Mais uma vez pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, né, a morte está diretamente relacionada à vida. A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes que Deus lhe soprasse o fôlego de vida. Morte é a retirada da vida e tudo quanto ela implica. Na morte não há nem pensamento, nem consciência. A vida sugere atividade. A morte é cortada toda a relação com a vida. Quando os mortos acordarão? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os queridos que a morte levou não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os mortos. Então, para nós compreendermos, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, entender a morte, né? E aí entender a vida, certo? Então vamos lá, o que é a morte? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7, nós encontramos o seguinte: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós vemos aqui, né, o pó e o espírito, certo? E nós precisamos então continuar a buscar e a estudar para compreendermos mais a respeito disso. Vejam só, Jesus, em uma determinada ocasião, ele fez uma comparação a respeito
da morte, certo? A que Jesus comparou? A que Jesus comparou a morte? No livro de João, no capítulo 11, versos 11 a 13, ali no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus disse assim, ó, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus comparou a morte ao sono. Para Deus, a morte e o sono são a mesma coisa. Então, a morte e o sono são a mesma coisa. Na Bíblia, na palavra de Deus, morrer é o mesmo que dormir. Só que nós dormimos a cada noite e pela manhã acordamos. Já no caso da morte, nós dormimos o sono da morte e aí nós só iremos acordar por ocasião do momento em que Jesus nos chamar para a vida. Então, vamos prosseguir aí para podermos entender. Como eu estava dizendo, fala, né, Jesus, ele comparou a morte a um sono. E assim, quando nós estamos dormindo, nós não temos conhecimento de nada do que está acontecendo. E a pergunta é: e os mortos? Eles sabem alguma coisa? Será que os mortos sabem algo? No livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e o verso 5, nós encontramos o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Vejam só o que diz o texto, que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos não sabem de nada. Os mortos não sabem de nada. Então, as pessoas às vezes perguntam, tá, mas o que acontece então com a alma, né, da pessoa que morre? Vejam só, nós precisamos entender o que é a alma no contexto bíblico. O que é a alma no contexto bíblico? No livro de Ezequiel, capítulo 18 e o verso 4, nós encontramos assim, ó, eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, na Bíblia, alma é a pessoa. Eu sou uma alma. Você que está nos assistindo agora ao vivo ou que esteja assistindo posteriormente, nós somos alma. O ser humano é alma. Lá no livro do Gênesis, fala que Deus soprou no boneco de barro que ele havia feito ali, né, que era o boneco antes de ser Adão, porque ele só se tornou Adão quando ele se tornou um ser vivente. Quando Deus soprou, então Adão se tornou alma vivente. Eu e você, nós somos alma. Nós não temos alma, nós somos. Por isso é que aqui fala que a alma que pecar, essa morrerá. Dessa maneira, vejam só, há pessoas em nossos... Então vamos lá, vamos tentar. Vou voltar aqui na pergunta. Então, nós vimos o que acontece com a alma, né? Que a alma somos nós, pessoas, seres humanos. Cada pessoa é uma alma. Cada pessoa é uma alma. Só um pouquinho aqui, deixa eu...
Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir aqui, de onde nós estávamos. Como eu estava dizendo para vocês, a pessoa, o ser humano, né, eu e você, somos uma alma. E por isso que a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Devemos nós consultar aqueles que já morreram? Bom, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11, diz assim, ó, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por que não devemos consultar os mortos? A Bíblia, ela nos diz lá no Eclesiastes que os mortos não sabem de nada. Se os mortos não sabem de nada, se os mortos estão dormindo, eles não sabem de nada. Então, para que consultar os mortos se eles não têm participação em nada das coisas que acontecem aqui nessa terra? Aí a pergunta seria: mas então, quando alguém consulta, quem eles consultam ou quem fala com eles? Bem, a Bíblia fala que são espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Ele, o inimigo do ser humano, aquele que foi expulso do céu por ter se rebelado no céu, o diabo, ele foi precipitado no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 9, diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse que aparece, esse que se manifesta, são aqueles que se manifestam são aqueles que foram expulsos do céu. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o inimigo veio para enganar, para envolver as pessoas, e é tentador mesmo, né? Porque quando um ente querido falece, e aí então alguém lhe diz, olha, fulano, fulana quer falar contigo, a pessoa acaba sendo levada. Mas quem aparece lá é aquele que foi lançado fora do céu, foi expulso do céu porque lá se rebelou. E assim ele usa esse disfarce para enganar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, nós encontramos o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, dos quais será conforme as suas obras. E aí, para nós compreendermos melhor, lá no livro do Gênesis, lá no início, no princípio, nós encontramos o seguinte: a serpente era mais astuta que todas os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vejam a astúcia do inimigo. Deus disse para Adão e Eva: se vocês desobedecerem, vocês morrerão. E então Satanás, a serpente, Satanás, o que foi expulso do céu, o antigo dragão, a antiga serpente,
ele disse para Eva: você não morrerá. A ideia, o ensino de que a pessoa não morre, de que nós, eu e você, temos uma alma imortal, não é de Deus. Não é uma ideia de Deus, é uma ideia do inimigo, é uma ideia de Satanás. Por quê? Qual é o objetivo de Satanás? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Satanás quer enganar o ser humano. Satanás quer enganar as pessoas. Por isso, ele usa todas as artimanhas, todos os sinais e maravilhas, ele usa para enganar as pessoas, enganar os seres humanos. Esse texto que eu li é o de Mateus 24, 24. E em Tiago 4, 7, nós encontramos a orientação de Deus para vencer os enganos de Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para nós compreendermos melhor, lá no início, no Gênesis, né, quando Deus criou o homem, ele formou o homem do pó da terra. A forma humana estava perfeita, porém inanimada, sem vida. Então Deus soprou naquela forma o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ao morrer o homem, o fôlego de vida, ou o espírito, que é o princípio de vida que Deus dá ao homem, aos animais, eles voltam a Deus. E assim, né, a alma, ela é desfeita. Volta o pó, volta para a terra, e o princípio de vida, o fôlego de vida. E é muito fácil, né, nós compreendermos isso. Veja só, quanto tempo eu e você conseguimos ficar sem respirar, sem o fôlego de vida? Quanto tempo nós conseguimos? Poucos minutos e nós morremos, certo? Então, olhem só, aqui a ilustração, né? A ilustração, terra, certo? O pó da terra, né? E o fôlego de vida é vida, alma vivente. Na morte é o oposto. Então, vejam só, a vida, pó da terra, fôlego de vida, os dois se unem e se torna alma vivente. Um ser vivo, uma pessoa. Já na morte é o contrário. A morte é o quê? É quando o corpo perde o fôlego de vida. E então isso é a morte. Isso é a morte. A vida é a união. A morte é a separação. Separação do pó da terra e do fôlego de vida. Diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Bom, quando pessoas queridas, importantes para nós, quando elas vêm a passar pela morte, vejam o conselho que a palavra de Deus ela nos dá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Então, eu e você,
nós entendemos que a morte não é o fim, é um sono que aqueles que pertencem a Jesus dormem para descansar das fadigas dessa terra e aguardam o dia em que Jesus os ressuscitará. Para tal, nós precisamos crer em Jesus. João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o Senhor. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Eles estão apenas dormindo. Eu e você, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos perseverar até alcançar a imortalidade que o nosso Deus nos dará. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, verso 7. É difícil perder alguém, acompanhar o sepultamento, e ainda mais nesses dias em que nem o funeral está acontecendo. Então, muitas vezes, os familiares, eles apenas acompanham a pessoa até o local onde será sepultada. Alguns dias eu estive em um funeral que foi muito rápido, muito breve, e então a família só pôde acompanhar até o local do sepultamento. Chegaram lá, já colocaram o corpo ali na sepultura e já cobriram rapidamente. Quando Paulo escreve sua carta aos Tessalonicenses, ele deu um conselho precioso para você e a mim hoje. Eu não quero que vocês se entristeçam com respeito aos que dormem. Ele também, como Jesus, compara a morte a um sono. E Deus não se preocupa quando alguém dorme esse sono. Por quê? Porque ele promete que ressuscitará. Na Bíblia existe essa promessa, a promessa de que os que dormem em Cristo ressuscitarão, serão ressuscitados. Diante disso, qual deve ser a minha e a sua decisão? Qual deve ser a nossa decisão? Você crê que Deus é o autor da vida e que não existe vida após a morte? Que a vida após a morte é uma invenção de Satanás? Você crê que a esperança é Jesus e que por meio dele os justos mortos viverão novamente por ocasião da volta de Jesus na primeira ressurreição? Então, se você crê, você levante aí a sua mão e assim você agora faça uma oração, dizendo para Deus: Senhor, eu creio que Tu és o autor da vida. E eu creio, ó Pai, que se eu enfrentar a morte, eu não terei problema com isso. Por quê? Porque eu creio que o Senhor, na sua vinda, Senhor Jesus, me chamará para sair da sepultura, para ressuscitar e estar com Cristo, estar contigo por toda a eternidade. Ore aí, fale com Deus. Eu darei um momento para você a princípio e depois então eu farei a oração. Feche seus olhos, fale com Deus. Diga para Ele da sua fé e confiança de que Ele, o Senhor, é o autor da vida, que não é Deus de mortos, mas é Deus daqueles que estão dormindo, aguardando a vinda dele na sepultura, aguardando a vinda dele nas nuvens do céu para chamá-los da sepultura. Feche seus olhos, fale com Deus. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. Nós, ó Pai, nesse momento em que falamos contigo, nós sabemos que Tu és o Deus que tem o poder, que tem a vida. E o Senhor nos ensina em Tua palavra que os que dormem, os que morreram, estão dormindo. E os que morreram em Ti, pertencendo a Ti, pertencendo ao Senhor, um dia ouvirão a Sua voz, chamando-os da sepultura para ressuscitarem e então terem vida novamente e viverem contigo por toda a eternidade. Ó Pai,
Nós, por tua graça e poder, queremos que o Senhor firme essa verdade em nossa mente, em nosso coração, de modo que nós estejamos cada dia firmados em Ti, confiantes no Senhor, e que o Senhor nos ressuscitará se formos para a sepultura. Guia, conduz e dirige cada um de nós, concede-nos Tua graça e poder, dá-nos uma noite abençoada de descanso na Tua presença. E, Senhor, amanhã, que é a sexta-feira, o dia que antecede o sábado, nós queremos a Tua bênção para que tenhamos a oportunidade de descansar no dia do Senhor, no dia que o Senhor na criação estabeleceu, para estarmos contigo o dia todo e podermos desfrutar da Tua presença. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a cada dia as verdades da palavra de Deus estejam brilhando na sua mente, no seu coração, vivas no seu coração. E assim as suas decisões ao lado do Senhor continuem sendo tomadas dia após dia. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Nosso próximo estudo será sobre a igreja. Há por aí, milhares de igrejas, e todas dizem que estão corretas, mas e a palavra de Deus? O que ela nos ensina sobre a igreja? Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estaremos estudando esse tema tão importante para mim e para você. Aguardo todos vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Um bom final de semana e que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém. Porque ele vive.
mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo